Ok, nós temos aí passado o último mês conversando acerca do Natal. Estivemos falando Natal sem medo, falamos também do Natal em meio ao caos, e nós hoje vamos perseverar nesse assunto de Natal, falando sobre o que aconteceu no Natal. É Natal por quê? Porque Deus veio morar conosco. Você já parou para pensar nas implicações disso? Enquanto os evangelhos de Mateus e Lucas se concentram nos fatos, há um outro evangelho muito interessante e pertinente, que é o evangelho de João. Ele vai nos contar o significado desses fatos. Então, antes de prosseguir, nós vamos ter um vídeo introdutório para que a gente comece essa nossa conversa. In the beginning was the Word. And the Word was with God. The Word was God. He was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was the life, and the life was the light of men. A good person. A man. Someone who lived a long time ago. He was in the world, and though the world was Made through him. The world did not recognize him. I don't know. I don't know. I have no idea. He was a nice guy. A man in a book. Doesn't matter. He came to that which was his own, but his own did not receive him. I thought a lot about it. I go back and forth. Was he the son of God? Yet to all who received him, to those who believed his name, he gave the right to become the children of God. He is the way, the truth, the life, He's God. my King. my Savior. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler do verso 1 até o verso 14. Para essa leitura eu quero convidar você a participar dela. Então eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer essa leitura a uma voz, tá bom? Vamos fazer essa leitura todos juntos em português. Vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Você pode se sentar.
Queridos, sabe qual é um dos grandes problemas do Natal? Não é encontrar lugar no estacionamento do shopping. Não é você ficar preocupado demais com os quilos que você vai ganhar da semana entre o Natal e o Ano Novo. Aliás, dizem os especialistas que o problema não é o quanto você vai engordar entre o Natal e o Ano Novo, é quanto você engordou entre o Ano Novo e o Natal. Então, não fique aí preocupado com 7 dias, porque você tem mais de 365 dias, ou 360 dias, que você aí talvez não tenha se preocupado tanto com isso. Um dos problemas do Natal é que nós pensamos que conseguimos facilmente dar significado ao Natal participando de um culto, fazendo parte de uma comemoração em família, quando visitamos as ruas decoradas, quando nós participamos de um hino cantando, ou de uma oração feita na frente de um presépio. Nós temos a ilusão de que estamos cumprindo a agenda ou o propósito do Natal nas nossas vidas. Tudo isso é muito bom que seja feito, mas é inócuo se nós falhamos em compreender o real sentido do Natal. Como eu disse anteriormente, os evangelhos de Mateus e Lucas, eles nos trazem os fatos, as ocorrências, as viagens, as visitas sobrenaturais dos anjos, os magos, a cena da manjedoura, não havia lugar na hospedaria. Depois de tudo isso, aí Jesus ainda tem que fugir para o Egito. Os fatos estão ali, mas quando lemos o Evangelho de João, nós começamos a perceber o significado desses fatos. João escreve o seu Evangelho de uma maneira diferente dos outros 3. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm um mesmo ponto de vista. Mas o Evangelho de João, como você viu, ele começa assim, totalmente diferente. Ele começa num tom filosófico. Ele começa a falar dessa palavra. No princípio era aquele que é a palavra, e vai falando disso, e parece que você está lendo um negócio que não é a Bíblia, mas é a Bíblia. Por que é que ele faz isso? Por que é que João começa o seu Evangelho de uma forma tão diferente? O Evangelho de João foi escrito com o seguinte propósito: para que vocês, vendo estes sinais, crendo, tenham vida em seu nome. Creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida. E aí ele selecionou aqueles 7 sinais que nós já vimos no ano passado, para transmitir essa grande verdade de quem é Jesus. E há essa pergunta que reverbera há 2000 anos, ecoando por toda a história sobre a humanidade, uma pergunta que deveria ser evocada de forma especial em cada Natal. E a resposta a essa pergunta, por sua vez, demanda uma reação, dependendo da resposta que você dá a ela. E essa pergunta precisa ser respondida por cada ser humano na face da Terra. Essa pergunta é: quem é Jesus Cristo? Quem é este que nasceu de uma forma humilde, humilhante, vergonhosa, numa estrebaria? Quem é este que a Bíblia diz que no princípio já existia antes de todas as coisas? Então eu queria refletir com você acerca disso. Há algumas palavras-chave no Evangelho de João, como vida, como luz, testemunho ou testemunha, crer, mundo e verdade. E todas essas palavras se encontram aqui na introdução, no que a gente chama de prólogo do Evangelho de João. Algumas aparecem menos, outras mais, mas no decorrer do seu Evangelho,
elas vão aparecer diversas vezes. Esse prólogo é de um peso tamanho que eu não me atrevo aqui a querer dissecá-lo em alguns breves minutos. Primeiro, porque eu não tenho competência para isso. Segundo, porque há tantos estudos feitos acerca disso que a gente pode até acabar se perdendo nessa floresta densa da teologia, da filosofia. E não é a nossa intenção fazer isso aqui, nesse momento de reflexão. Mas há algumas coisas sobre as quais a gente precisa meditar. Em primeiro lugar, a Bíblia fala do logos. Logos é a palavra grega traduzida por palavra. Nas traduções mais antigas a gente encontra verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o Logos de Deus. Logos é traduzido por palavra, mas não uma mera palavra, uma palavra que tem ação. E qual a palavra em português que indica ação? A palavra é verbo, por isso é que as traduções antigas usam verbo. A NVI, a fim de tentar clarificar mais o sentido, traduz por palavra. Jesus é a palavra de Deus, através da qual todas as coisas foram feitas. No Novo Testamento, o Logos é a certeza de ser a vida de Jesus o centro de toda a revelação de Deus. O Logos é Deus encarnado, a expressão exata da divindade na pessoa de Jesus Cristo.